Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Araújo, sou comissária de voo e hoje o vídeo é sobre como foi meu processo seletivo de comissária de voo na Latam. Antes da gente seguir, por favor, curta e se inscreve no canal para me ajudar. Não custa nada para você e vai ajudar o vídeo a chegar a outras pessoas. Bom, estou aqui com as minhas anotações para que eu não esqueça nada. E aí eu vou tentar ser bem breve, mas dando o máximo de detalhes que eu consigo dar, tá bom? Então, tudo começou quando a Latam abriu a vaga para comissário de voo bilíngue lá naquele site chamado vagas.com. E aí, nesse site, estava especificando que as vagas que eles estavam abrindo era para comissários de voo que já tinham a carteira para voar o avião da família Airbus A320, que era o meu caso, já que eu vinha de uma outra companhia que não existe mais, a Avianca Brasil, que voava essa aeronave, então eu tinha a carteira para voar esse avião. Então, a primeira coisa, eu me candidatei nessa vaga. Eu já tinha o meu cadastro feito nessa plataforma, vagas.com, que é a plataforma que tanto a Avianca e a Latam e a Gol, enfim, as companhias usavam antes. Então, já estava tudo certo no meu cadastro. Eu me candidatei e eu não tenho a informação do dia exato que eu me candidatei, não achei nos e-mails. Mas aí, dia 26 de abril de 2019, eu recebi um e-mail da empresa que eu me candidatei, perguntando se eu tinha carteira para voar aquele avião, se eu tinha consciência que aquele processo seletivo era específico para comissários que já tinham a carteira do avião, tinha que preencher o nome, tudo bonitinho. E era como se fosse um formulário do Google Forms. E aí eu preenchi esse formulário e enviei no dia 26 de abril de 2019. No dia 29 de abril, 3 dias depois, eu recebi um e-mail me convidando para a fase presencial, que seria já no dia seguinte. Então, eu recebi esse e-mail, dia 29 de abril, praticamente tarde para noite, assim, umas 18 horas. E aí, eu tinha que estar lá presencialmente no dia 30/4, às 18h20, para a fase presencial. A questão aqui que eu queria levantar nesse momento sobre essa fase do processo é que eu sou de São Paulo e o local onde ia acontecer o processo. Nossa, minha cachorra reclamou aqui. é, Onde aconteceu o processo seletivo também é São Paulo. Então, para mim, ainda que eu tenha recebido o e-mail muito perto, estava próximo para chegar, tinha esse fácil acesso. E eu fico pensando quem é do interior de São Paulo, do litoral ou até de outras cidades, a correria que não foi para conseguir em um dia passagem, organizar tudo para vir para São Paulo. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui nesse momento, é que você já tenha um modelo de currículo pronto só para você já imprimir, que você já tenha os seus documentos salvos em PDF no seu e-mail, CMA, passaporte, certificado internacional da febre amarela, para facilitar a sua vida. E uma troca de roupa social que sirva em você, porque às vezes a gente está muito tempo sem fazer processo seletivo e vem essa coisa assim, do nada. Então, já deixar tudo meio caminho andado, porque pode acontecer como aconteceu comigo, de receber a mensagem hoje, 18h30, para estar lá amanhã às 18h20, tá? Então, eu recebi esse e-mail, me organizei tudo, coloquei a roupa social. E aí, eu tirei uma foto no dia. Eu vou colocar aqui na edição do vídeo para vocês verem como eu fui. E vou colocar uma outra foto que é um pouco mais antiga, mas é a mesma roupa que eu usei. É que eu não tenho a roupa, o look completo do dia em foto para mostrar para vocês. Mas como eu já usei essa roupa em uma outra situação, eu vou colocar também a foto aqui para vocês visualizarem, para vocês terem uma ideia de como eu fui vestida naquele dia. Chegando lá, eu encontrei vários colegas da Avianca, uma vez que esse processo seletivo era para comissários que já tinham experiência. Então, foi um misto de alegria por revê-los e, ao mesmo tempo, de apreensão, por saber que, infelizmente, nem todos que estavam ali conseguiriam passar pela quantidade de pessoas e a quantidade de vagas. Então, chegando lá, a gente passou primeiro na portaria para pegar crachá e acessar o prédio, e fomos convidados a um auditório para ter uma apresentação sobre o processo seletivo. Nesse auditório, foi apresentado como seria o processo seletivo, a fase, todas as fases, né? Apresentação pessoal, dinâmica de grupo, teste de inglês, toque psicológico, por aí vai. Então, eles falaram como seria cada fase, explicaram que todas as fases eram eliminatórias,
E aí, grupos foram separados, grupos de 30 pessoas. Ali tinham por volta de 1.000 pessoas, tá? 1.000 comissários e comissárias. E aí foram divididos em grupos de 30 pessoas e distribuídos em salas para fazer prova de inglês e português ou espanhol e português, a depender do idioma que você escolheu. Um adendo que eu esqueci de falar é que quando a gente se candidata, ou se candidatava, né, porque não é a plataforma mais usada, lá no vagas.com, para você finalizar sua candidatura na vaga, você tinha que fazer uma prova de português, uma de raciocínio lógico e uma de português ou inglês, a depender do idioma que você escolheu. E dependendo da nota que você tirava, você era chamado para a próxima fase. Então, eu esqueci de falar isso para vocês. E aí, nesse dia da primeira fase presencial, teve novamente prova de português e inglês, para quem escolheu o idioma inglês, e português e espanhol, para quem escolheu o idioma espanhol. O que eu acho? Para que eu acho que serve essa confirmação? Tem muitas pessoas que, infelizmente, não são idôneas e colocam outras pessoas para fazer as provas online para elas. E a plataforma da Vagas.com não era como as plataformas que são usadas hoje em dia, que acompanham todo o processo por câmera e microfone. Então, era uma forma de refazer os testes para ver se realmente a pessoa foi ela mesma que fez, se ela sabia realmente aquele conteúdo. E aí, mais ou menos o que caiu na prova de português? Tinha uma frase com uma lacuna, com espaço. Todas as provas eram de alternativa, né? Então tinha uma frase com uma lacuna e as alternativas onde você tinha que escolher a alternativa certa, normalmente de gramática e ortografia. E também tinha uns 2 ou 3 textos que você tinha que ler e interpretar e também perguntas de alternativa. E a de inglês é a mesma coisa, pequenos trechos de inglês para interpretação, complete as lacunas, escolha a palavra que melhor se encaixa nesse espaço, seja de ortografia ou gramática. E uma coisa interessante que aconteceu é que dentro da sala tinham pessoas tanto que ia fazer prova de inglês quanto de espanhol. E o rapaz, que eu acredito que era ou do RH ou comissário de voo, ele estava com um bolo de provas assim na mão, e aí ele estava distribuindo com um pouco de dificuldade. E assim, eu, no meu impulso, no meu jeito de ser, falei assim: eu acho que era Guilherme o nome dele, se eu não estou errada, que ele tinha se apresentado. Guilherme, você precisa de ajuda? Eu me ofereci, eu sempre fui uma pessoa proativa. Então eu falei assim: Guilherme, você precisa de ajuda? Posso te ajudar? Aí ele falou: claro, precisa. Aí ele dividiu comigo o, o bloco de papéis que ele estava segurando e falou assim: pode entregar fazendo um sim, um não, tipo, para ir pulando os tipos de prova, né? E aí eu entreguei e aí eu sentei. Entreguei as que sobraram na minha mão, eu devolvi para ele, sentei. E aí fiz a minha prova. Tinha um tempo, eu não lembro quanto tempo tinha, mas tinha um tempo para concluir as duas provas. Algumas pessoas já tinham concluído quando eu fui entregar a minha, era no papel mesmo, né? E aí quando eu entreguei para ele, eu falei assim: "Obrigada, Guilherme, até amanhã". Não com soberba, sabe? Tipo, com uma confiança, porque eu sentia ali que eu tinha ido bem na prova. E eu falei: "Obrigada, Guilherme, até amanhã", porque quando a gente foi para o auditório, eles falaram que naquele mesmo dia 30, ainda à noite, a gente ia receber a resposta para a próxima fase. Então eu falei: "Obrigada, até amanhã". E ele: "Até amanhã, Jennifer", deu um sorrisinho. Então eu senti que houve vou dizer, uma conexão, assim, uma simpatia que um criou pelo outro ali naquele momento. Talvez eu tenha ganhado algum ponto positivo fazendo o que eu fiz ou não, talvez sim, talvez eu tenha ido bem nas provas, enfim, não sabemos, né? E aí acabou esse dia 30 de abril, fui para casa e aí eu fiquei conversando com os meus irmãos, contando como é que foi, as expectativas que eu tinha criado, e eles falaram assim: mas vai dar resposta hoje mesmo? E eu falei assim: bom, eles falaram que sim, eu tô acompanhando aqui no e-mail. E aí, no mesmo dia 30, eu recebi a aprovação para ir no dia 1º de maio, que era o dia seguinte, às 8 da manhã lá para fazer a próxima fase. E esse e-mail, eu não tenho certeza, eu não anotei aqui, mas se eu não me engano já era umas 10 da noite, 11 da noite mais ou menos. Então, no dia que eu fiz a primeira fase presencial, eu já recebi o e-mail à noite para estar lá de manhã de novo. Olha só, a importância de você deixar suas coisas tudo prontas. E de você não silenciar o seu celular, de você não ficar totalmente desligado do mundo, porque se eu não tivesse visto aquele e-mail, eu tivesse ido dormir, eu teria tido um azar muito grande, acordar no dia seguinte e ver que eu tinha perdido a minha oportunidade. Então, já me organizei, coloquei o celular para despertar no tempo necessário para eu estar lá com antecedência. E aí, no dia seguinte, dia 1 de maio, às 8 da manhã, eu precisava lá para participar da dinâmica de grupo
mais apresentação e entrevista. Se eu não me engano, eu fui de vestido social preto. Se eu não me engano, eu já não lembro muito bem. Eu vou ver se eu acho alguma foto e coloco aqui para vocês. Nesse dia, eram grupos menores. A gente foi direcionado para uma sala com uma outra pessoa, que eu também não sei, não lembro se era do RH ou se era comissária. E nessa sala, dividiram a gente em dois grupos. E aí eles deram pra gente uma situação de bordo, onde uma aeronave pousava no deserto, todo mundo sobrevivia, os 200 passageiros, só que só tinha 80 óculos de sol, 10 protetores solar, então os recursos que a gente tinha para sobreviver até chegar ao resgate eram escassos. E aí a gente precisava discutir em grupo como que a gente ia dividir esses recursos até que o resgate chegasse. Esse era o mesmo cenário para os dois grupos, se eu não estou enganada. E eu lembro que essa pessoa que estava conduzindo a dinâmica, ela disse assim: pensem e depois escolham alguém para vir aqui apresentar na frente. Aí a gente discutiu como um grupo, eu não lembro a resposta que a gente deu, mas a responsável ficou passando ali entre a gente para ver, né, como a gente se saía em dinâmica de grupo, como a gente colocava a nossa opinião, se a gente passava na frente do colega, falava mais alto, ou se não sabia aceitar a opinião, tudo isso é observado. E aí, na hora que deu tempo, né? Se eu não me engano, eram uns 10, 15 minutos, ela falou, pronto, deu tempo, todo mundo já ficou quieto. Aí ela falou pro nosso grupo, quem vai apresentar? E a gente já tinha combinado antes, a gente falou assim, nós gostaríamos de pedir autorização para o grupo inteiro apresentar. E aí ela deixou. Porque naquele momento foi, foi algo assim, como eu posso dizer, o que a gente sentiu que era o melhor a se fazer, e já que dentro do avião a tripulação tem que trabalhar em grupo, se ela permitiu, a gente gostaria também de dar a nossa resposta em grupo. Aí a gente levantou, foi lá na frente, falou como a gente ia fazer a divisão das pessoas e dos itens, óculos de sol, protetor solar, e por aí vai. Apresentamos, nos sentamos e depois o outro grupo apresentou também. Aí na sequência veio a parte de apresentação pessoal, que funcionava da seguinte maneira: eles projetaram em um slide como se fosse um speech, aquele anúncio que a gente faz a bordo. Ah, sejam bem-vindos a bordo do voo XYZ com destino a tal lugar. Eu sou a comissária Jennifer, piriri pororó. Mais ou menos assim, era um anúncio desses que a gente faz a bordo, só que ele tinha algumas lacunas. Por exemplo, sejam bem-vindos ao voo e um espaço. É, com destino a e um espaço. Teremos turbulências em um espaço. E aí a gente precisava utilizar esse texto para nos apresentar como pessoa e profissional. Eu não lembro o que eu falei na época, né? Mas ali ver um pouco mais sobre como você improvisa. E aí isso vai de cada um também. Não tem resposta certa nem resposta errada, mas sempre lembrando de adaptar o seu modo de falar, a sua apresentação para a parte profissional, tomar cuidado com gírias, enfim, forçar demais o sotaque, falar palavras que sejam de baixo calão, enfim. Fiz a minha apresentação e depois que todo mundo se apresentou, a gente ficou ali naquela sala conversando, enquanto um a um era chamado para uma entrevista individual. Nessa entrevista estava presente uma comissária de voo supervisora dos voos internacionais e alguém do RH. Eu não sei se essa pessoa era só RH ou se também era psicóloga. E foi chamando aos poucos. Não tinha uma ordem certa, mas tinham pessoas que demoravam mais lá ali naquela sala individual, e tinha pessoas que era um pouco mais rápido. Então não tinha como a gente saber. E aí na vez que eu fui chamada, na hora que eu fui chamada, eu fui, entrei na sala, encostei a porta, pedi licença, dei boa tarde, e esperei o convite delas para me sentar, né? Eu aguardei o comando delas para o que eu tinha que fazer. E aí elas me fizeram algumas perguntas. E aí as perguntas que elas me fizeram foram: primeiro, se era a primeira companhia aérea que eu estava me candidatando. Eu respondi que não, que eu já tinha trabalhado em outra companhia. Há quanto tempo eu voava? Eu respondi. Com o que mais eu tinha trabalhado antes, então eu consegui abordar um pouco da minha experiência profissional, da área do turismo, que eu já tinha trabalhado também. Me perguntou como eu me destacaria em meio a 10 comissários de voo, que é basicamente um jeito diferente de perguntar quais são seus pontos fortes, mais ou menos assim, só que dentro de uma situação, né? Então, saiba
como que você se destacaria? O que que você tem a oferecer? Perguntou também para mim uma situação em que um passageiro ficou bravo comigo. Aí eu contei o desfecho também. E aí aqui uma dica para vocês é usar o método STAR, né? Estrela em inglês. Vou tentar colocar na edição aqui para vocês. Então, assim, STAR. S de situation, T de task, A de activity e R de result. Então, quando você for contar uma situação que você passou em uma entrevista, se você usar esse método, você consegue dar uma resposta bem completa. Porque a gente sabe que às vezes o passageiro, o cliente fica bravo com a gente por algum motivo. E os recrutadores também sabem, mas não é isso que importa. O que importa é o que você fez. Como que o que que essa situação fez você aprender, sabe? Nesse sentido. Então, ela perguntou assim: ah, conta uma situação em que o passageiro ficou bravo com você. Qual foi a situação? Quais eram as minhas tarefas que eu tinha que cumprir? Quais foram as atividades que eu fiz para resolver essa situação? E quais foram os resultados? Sempre tentando trazer um resultado positivo, um aprendizado, algo que tenha servido para te fortalecer como pessoa e como profissional. Então, fica a dica. Também me perguntou o que eu não esperava encontrar na Latam, que é uma pergunta assim bem peculiar também. Então, cuidado quando você se deparar com esse tipo de pergunta. Não é para você falar mal das empresas que você trabalhou, mas no sentido assim, isso é para te conhecer um pouco mais como você pensa, né? Então, o que você não pretende encontrar naquela empresa? Pense com carinho como você vai responder isso para que essa resposta não te queime também, tá? E a última pergunta foi: o que eu gostava de fazer no meu tempo livre? Essa pergunta ela é legal também, porque o recrutador ele não quer saber isso porque ele quer ser seu amigo. Ele quer saber como você consegue aplicar o que você faz no seu tempo livre para sua vida profissional. E eu vou dar o exemplo que eu respondi. Eu falei que eu gostava de ler, que eu já tinha lido X livros lá naquele ano e tal. Aí a recrutadora falou: qual foi o último livro que você leu? Então não minta, porque dependendo da resposta que você der, outras perguntas podem vir com base naquilo. E aí eu respondi, né? Eu respondi que eu tinha lido o livro Comunicação Não Violenta. Eu não lembro o nome do autor e eu falei isso na hora. Não tem problema você não lembrar, tá? E aí eu já aproveitei e já engatei na resposta. Eu não falei assim, ah, foi Comunicação Não Violenta, não lembro o nome do autor. Eu falei assim, eu aprendi com esse livro formas de me comunicar mais assertiva, que vão me ajudar a resolver os conflitos dentro da aeronave. Porque eu sei que quando a gente está viajando, a gente pode estar indo para realizar um sonho, a gente pode estar indo para resolver um problema financeiro, um problema judicial. Às vezes a gente está indo para, infelizmente, enterrar algum parente nosso. Então, as situações acabam deixando as pessoas com as suas emoções mais exacerbadas. E com certeza esse livro vai me ajudar a me comunicar melhor com os nossos passageiros, para que diminua e resolva esses conflitos, tá? Então, pega essa dica, não dê respostas curtas e diretas. Pense como recrutador, o que você vai responder, o que tem por trás da pergunta dele. Ele não quer saber o que você faz no seu tempo livre só por saber. Algum motivo tem. E isso você consegue adaptar para tudo, para qualquer tipo de livro, mesmo que seja um livro de fantasia, estilo Harry Potter. O que você aprende lendo uma história de fantasia que você pode aplicar no seu dia a dia como pessoa profissional? Ou, eu gosto de praticar uma arte marcial, jiu-jitsu. O que a arte do jiu-jitsu, a arte suave, ela te ensina e te melhora como pessoa ou como profissional que você consegue aplicar na sua vida profissional? Então, pensem nisso. Depois dessas perguntas, foi encerrado, eu fui para casa. Isso foi no dia 1º de maio. Iniciou às 8 horas da manhã, eu fui embora um pouquinho próximo da hora do almoço. E no mesmo dia, 1 de maio, às 8h19 da noite, eu recebi um e-mail para fazer o teste CAL, que é o teste de idioma, ou inglês ou espanhol, no meu caso foi inglês, para fazer no dia seguinte, às 5h45 da tarde. Então, nesse dia eu fui com uma roupa social, mas não tão comissária, vou colocar a foto aqui para vocês também. Segui o modelo social, mas um pouco mais confortável, vamos dizer assim. E eu também recebi um link para fazer o teste SHL, que é aquele teste psicotécnico. No dia 2 eu fui para fazer o teste CAL.
Esse teste, ele é aplicado pela ANAC, instrutores credenciados da ANAC, de um jeito específico para pilotos, porque os pilotos de avião precisam de uma nota ICAO X para conseguir trabalhar com pilotos. Então, o teste ICAO que é aplicado para comissários, ele é inspirado nesse teste ICAO que é feito com os pilotos, mas não é aplicado pela ANAC, é aplicado por um professor ou um comissário que seja credenciado dentro da companhia aérea. E aí ele vai envolver desde descrição de imagem, então eu lembro que o professor me recebeu, eu entrei na sala, ele fechou, ele se apresentou em português, e ele falou que ele ia gravar o tempo inteiro a nossa conversa, e aí colocou para gravar, e aí já começou a falar inglês. Aí tive que falar meu nome completo e meu CPF em inglês. Aí ele me fez 2 perguntas de entrevista, se eu já tinha trabalhado como comissária de voo e onde tinha sido. E aí depois ele me mostrou uma imagem de um avião, na porta traseira do avião, essa porta estava aberta, a escorregadeira estava inflada, mas no fundo da imagem dava para ver que estava no aeroporto. Então, primeiro ele pediu para eu descrever a imagem, aí eu usei os termos técnicos que eu já sabia em inglês, e depois ele pediu para eu contar uma história referente àquela imagem. Aí eu contei que poderia ter acontecido uma emergência, ou a porta poderia ter sido aberta sem querer, com a escorregadeira armada, e aí inflou a escorregadeira, enfim. Depois eu tive que ler um anúncio em inglês. Importante, eu falei para ele, can I read it before? Posso ler isso antes? E ele permitiu. Porque quando a gente vai ler alguma coisa que a gente nunca leu na vida, a chance da gente enroscar, mesmo em português, em alguma palavrinha, é grande. Então, eu pedi para ler antes, ele permitiu, eu li só, né, passando o olho, depois falei que estava pronta e ele me deu a oportunidade de seguir. Eu fiz a leitura. Depois ele me mostrou 2 áudios e eu tinha que responder o áudio como se eu estivesse falando direto com o passageiro. Por exemplo, um bebezinho estava chorando, né? Tinha um som do bebezinho chorando e a mãe do bebê pedindo ajuda para fazer a mamadeira do bebê em inglês, e aí eu respondia a ela que eu ia ajudar, perguntava a temperatura da água e por aí vai. E o outro era um médico que estava atendendo, se eu não me engano, um passageiro que passou mal, só que o médico só falava inglês. E aí eu tinha que traduzir o que o passageiro estava falando para o médico em inglês, para o médico conseguir atender ele. Então foi descrição de imagem, reading, listening e speaking, só não teve o writing. Então, foi mais ou menos assim. No final, ele agradeceu e eu fui embora, isso no dia 2 de maio. E aí, quando eu cheguei em casa, no mesmo dia 2 de maio, às 8h45, eu recebi um e-mail que eu tinha sido aprovada nesse teste CAL, e nesse mesmo e-mail eu estava sendo convidada para fazer o teste toxicológico. Cada companhia faz o teste toxicológico de uma forma, mas na maioria das vezes são tiradas mechas de cabelo, onde eles desprezam o comprimento e utilizam só a raiz para verificar se o candidato faz uso de alguma substância que é proibida. Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo o link da RBAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, que fala sobre a parte de exame toxicológico, para quem tiver mais interesse em conhecer um pouco mais sobre isso. Então, eu vou colocar no link da descrição do vídeo para quem quiser dar uma lida, tá? Fiz o exame toxicológico no dia 3 de maio, e aí, no mesmo dia 3 de maio, às 22h34, eu recebi um e-mail falando que as fases presenciais tinham encerrado, que agora a empresa ia esperar sair o resultado do teste toxicológico para voltar a entrar em contato, e quem não fosse de São Paulo podia voltar para sua cidade, porque do dia 3 de maio até o dia 20 de maio não ia ter nenhuma atividade presencial. Então foi um tempo de espera, assim, que a gente fica ansioso, né? Conforme você vai avançando no processo, que eu achei que foi super rápido, né? Do dia 26 de abril ao dia 3 de maio já tinham sido feitas todas as etapas, então foi algo muito rápido. E aí, no dia 15 de maio, eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovada no processo seletivo, pediu para eu assinar alguns documentos e me convidando para fazer o exame admissional e a prova do uniforme. Que aí você vai até lá, a empresa, no local estabelecido, para fazer o exame admissional, como um exame admissional de uma empresa qualquer, né? Você conversa com o clínico, ele afere sua pressão, ausculta o pulmão, coração e faz audiometria. O comissário de voo tem que fazer audiometria para verificar como está a sua audição. Depois que eu fiz o admissional,
eu recebi um e-mail com a carta proposta para ir dia 14 de junho presencialmente para receber a proposta oficial de trabalho. E aí, chegando lá, no horário estabelecido, todos os que estavam ali foram convidados para uma sala. E aí, nessa sala, tinha um papel dobrado, assim, como se fosse uma carta dobrada em três em cima da mesa, com um bombom. Acho que era um sonho de valsa, se eu não me engano. E aí, eles apresentaram, falaram tudo, parabenizaram. Eles falaram que de 1.000 candidatos que tinham se candidatado lá desde o começo, apenas 175 tinham conseguido. E aí nós, né, estávamos dentro daqueles 175. E aí, quando você desdobrava aquela carta, era a sua carta proposta convidando para ser comissário de voo da Latam. Tiveram outros detalhes, mas acho que essa é a parte mais importante para vocês conhecerem um pouco. Lembrando que o processo seletivo que eu fiz foi em 2019, hoje já mudou bastante, então não se apeguem aos detalhes do que eu disse, mas utilizem como base para se prepararem para o processo seletivo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários para que eu possa esclarecer para vocês. Se tiverem sugestões de conteúdos, vídeos e etc., por favor, coloque aqui no comentário. E a gente se vê em breve. Não esquece de curtir e se inscrever, tá bom? Beijo!